Você já se sentiu mal em ter que demitir um colaborador? Tem gente que perde noite de sono na véspera da demissão de uma pessoa da sua equipe. Isso é uma coisa normal, enquanto você estiver entendendo a demissão da maneira incorreta. E eu vou te ensinar aqui 3 passos para você parar de sofrer quando tiver que demitir uma pessoa da sua equipe. Primeiro passo, então, aqui sem enrolação. É importante que você tenha feito na sua equipe uma coisa chamada alinhamento de expectativas com todos os colaboradores. Normalmente eu ensino a fazer isso no primeiro dia de trabalho. Ou se você chegou numa empresa onde a equipe já estava montada, que você sente com cada colaborador, depois de entender, obviamente, o contexto geral, e conversa com cada colaborador fazendo esse alinhamento de expectativas. Mas se você ainda não fez, não tem problema, sempre é tempo de fazer. Faça então o mais rápido possível, porque ele é o primeiro passo para você não se sentir culpado se você tiver que demitir alguém. E o que é esse alinhamento de expectativas? É você deixar muito claro o que você espera daquele colaborador. O que você espera que ele faça? O que você espera que ele entregue de resultado? Como você espera que ele se comporte? Quais são todos os comportamentos que você espera daquele colaborador? Então, se você não fez ainda, faça. Se você já fez, parabéns, você já está um passo à frente. Segundo passo para você demitir sem culpa é você dar feedback quando a pessoa comete algum erro em termos de comportamento ou em termos de resultado. Quando a pessoa entrega um resultado ruim ou tem um comportamento inadequado, você precisa, é o seu papel dar um feedback para essa pessoa. E eu vou te ensinar aqui as etapas do que eu chamo de feedback de evolução contínua. O feedback que eu desenvolvi e que eu ensino nas minhas mentorias e nos meus treinamentos. Bom, o primeiro ponto é, você vai dar o feedback sobre aquele comportamento ou sobre aquele resultado. O feedback tem que ser sempre objetivo. Não dê feedback para várias coisas ao mesmo tempo. Pegue uma coisa particular, específica e faça uma reunião de feedback com aquilo. Ah, mas tem um monte de coisa que a pessoa está fazendo errado. Faz vários feedbacks então. Prioriza, vê o que é mais importante, faz uma reunião de feedback sobre um aspecto específico. Não vai, senão você vai confundir a cabeça da pessoa. E lembra, a intenção do feedback, quando você começa um feedback, é que a pessoa mude aquele comportamento, tenha um comportamento diferenciado para entregar um resultado diferenciado. A pessoa não vai entregar um resultado diferente se ela não mudar o comportamento dela, como ela enxerga aquilo que ela está fazendo, como é que ela enxerga aquele desafio que você colocou para ela. Então, esse é o objetivo, que a pessoa saia da reunião motivada para fazer diferente. Então, mantenha isso na cabeça o tempo todo. Mas para isso acontecer, então, você vai falar especificamente sobre um determinado assunto. E você vai começar a conversa falando sobre isso. Olha, nós estamos aqui para conversar sobre um determinado assunto, um determinado resultado, ou sobre o seu comportamento naquela situação específica, naquele dia, naquele momento. E aí você vai narrar para a pessoa qual é o resultado ruim ou comportamento inadequado e você vai mostrar para ela que se ela não mudar, tem consequências indesejadas. Ou seja, o time não vai atingir o resultado como um todo, a empresa não vai atingir o resultado como um todo, aquele comportamento vai prejudicar o relacionamento daquela pessoa com outra pessoa da equipe ou com pessoa de outras equipes, que não vai ser bom para a carreira dela no futuro se aquilo continuar se repetindo. Ou seja, ela precisa entender as consequências daquele erro que ela cometeu. E isso é muito importante, porque se ela não entender que ela errou, ela não vai conseguir mudar. Se a pessoa nesse momento ela teimar com você, se ela disser que não, mas eu acho que eu fiz certo, eu acho que o que eu estou entregando tá bom, então você simplesmente vai falar, então tá tudo bem. Se você acha que o que você acredita sobre isso é mais importante do que eu acredito, então a gente não precisa continuar essa reunião. E acabou. Você se levanta e sai. Duas coisas podem acontecer. A pessoa pode ser tão sem noção que acha que foi boa a reunião, porque ela conseguiu deixar o ponto de vista dela claro. Ou, se ela for um pouquinho inteligente, ela vai refletir e vai te chamar, vai pedir para você para continuar a conversa, vai dizer que entendeu que realmente aquele comportamento foi inadequado. Se acontecer a primeira hipótese, fica muito fácil. Aí você não precisa nem do segundo ou do terceiro passo. Se a pessoa realmente ela não quiser mudar, então não tem o que fazer. Você vai fazer, vai passar os passos seguintes e você vai partir para a demissão direta, porque não tem o que fazer. Ela não acredita em melhoria, ela não consegue enxergar que ela precisa melhorar.
Muito bem, mas isso normalmente não acontece, pelo menos não com frequência. Se isso não acontecer, ela vai enxergar as consequências dela e ela vai querer mudar. E aí, se ela quiser mudar, você vai perguntar para ela como é que ela vai mudar, que estratégia ela vai adotar para mudar, porque essa estratégia tem que ser tomada pela pessoa. A pessoa que tem que dizer o que ela vai fazer para ter um comportamento diferente ou um resultado diferente, não é você. Você pode até concordar com a estratégia que ela te apresentar, ou não, ou dizer, eu acredito que isso não vai ser o suficiente. Eu preciso que você se entregue mais, que você faça mais. E a pessoa tem que trazer, tem que ser uma iniciativa dela. E aí, se ela trouxe a iniciativa, você validou a iniciativa dela, aí então você vai, ok, eu preciso que você se comprometa com isso. Você precisa se comprometer com essa mudança que a gente está combinando aqui. Isso é um combinado. E aí a pessoa vai ter que se comprometer com a mudança. E aí você vai observar. Pode ser que ela realmente mude, graças a Deus, e aí você não se preocupa mais com esse assunto. Você vai dar outros feedbacks sobre outros assuntos, sobre outros comportamentos ou outros aspectos. Mas sobre essa ela se endireitou. Pronto, maravilhoso. O objetivo foi atingido. Ela saiu dali motivada a mudar e mudou. Caso isso não aconteça, ou caso ela falhe na estratégia dela, você vai ter uma segunda reunião. Significa que ela realmente, novamente apresentou um resultado ruim ou um comportamento inadequado se repetiu. E aí você vai repetir os mesmos passos, só que com um tom diferente e com um pequeno adicional. Quando você apontar o comportamento, você vai lembrar, você havia se comprometido com essa mudança. Você havia se comprometido e infelizmente você não entregou. Você não se comportou dessa forma. E, infelizmente, essa vai ser a última vez que a gente vai falar sobre isso. Você já entendeu as consequências. E eu não vou poder manter você no time se isso voltar a se repetir. Agora, o tom é de ultimato, mas você vai repetir as etapas. E aí? Você consegue entender isso? Ah, consigo entender. E o que você vai fazer dessa vez? O compromisso que você vai fazer vai ter que ser mais forte. O que você vai fazer? E a pessoa vai ter que firmar um compromisso ali. Ela vai ter que mudar a estratégia. Ela vai ter que fazer alguma coisa, porque agora você já está dizendo que é a última vez. E aí, a pessoa sai da reunião sabendo que é a última vez. O que vai acontecer se ela reincidir? Muito simples. Mas antes de te dizer o que vai acontecer, eu quero saber se você está curtindo esse vídeo. E se você está curtindo esse vídeo, eu quero te pedir 3 favores. Um para mim e 2 para você. Para mim, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entregue ele para mais pessoas. As 2 coisas que eu vou pedir que são para você é que você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, para que você seja notificado toda vez que tiver um vídeo novo, para que você possa aprender cada vez mais e se desenvolver cada vez mais. Muito bem, passando desse ponto de que ele não entregou e que ele não se comprometeu ou ele reincidiu pela segunda vez, a conversa que você vai ter é outra. E aí tem 2 coisas que você pode fazer. Abre um processo seletivo, espera contratar uma pessoa nova, e aí sim faz a demissão de uma e coloca a outra no lugar no dia seguinte, ou no mesmo dia, na sequência. Ou se for uma coisa que você prefira e opte por não esperar, já desliga a pessoa de imediato. E aí, assim, abre um processo seletivo para substituir aquela pessoa. Quando você estiver fazendo isso, você não está mais demitindo a pessoa, ela está se demitindo. E é isso aqui a mudança na percepção que é importante. Porque a gente não. Quando a gente dá feedback para os nossos colaboradores, quando a gente cuida do desenvolvimento desse colaborador e ele não cresce, ele não entrega, ele não responde, você não está desligando ele está se desligando. A opção por crescer e por se desenvolver é sempre da pessoa. O seu papel como líder é mostrar onde a pessoa está errando e obter o comprometimento dela, apoiar a pessoa nessa mudança. Mas se ela não muda, se ela não demonstra comprometimento com a mudança, ou ela não está disposta a mudar, e aí isso pode acontecer lá na primeira reunião, quando ela não admite que ela está errada, então ela não está disposta a mudar, ou ela não está comprometida com a mudança. E aí ela significa igualmente que ela não está disposta a mudar. Agora, pode ser que ela não seja capaz de mudar. Ela até admite que precisa mudar, mas ela não é capaz. Ela não consegue bolar estratégias de mudança sozinha. Normalmente está relacionado a comportamento ou a capacidade técnica. E aí ela não correu atrás, ela não buscou, ela não foi crescer. Porque, de novo, a responsabilidade é da pessoa. O seu papel é apontar e orientar, e incentivar.
Se ela não mudou, então você não está demitindo essa pessoa está se demitindo. E quando você demite uma pessoa que não está crescendo, você está dando para essa pessoa a oportunidade dela crescer de uma outra forma, em outro lugar. Talvez ela esteja no trabalho errado, na empresa errada. Quando você desliga essa pessoa, você está fazendo um bem para ela. Porque pode ser que ela esteja acomodada. E aí, quando você desliga essa pessoa, você tira ela da zona de conforto. Talvez ela cresça na dificuldade. Segundo ponto importante, a pessoa que vai entrar no lugar dela vai ganhar uma oportunidade e talvez essa pessoa tenha todo aquele comprometimento que você espera e vai dar aquele up na sua equipe e vai fazer o resultado crescer como um todo. Você está dando a oportunidade para alguém que realmente merece estar na sua equipe. E terceiro ponto importante, você está preservando a sua equipe. Por quê? Porque você, depois de que desliga um colaborador, você chama a sua equipe e esclarece para a equipe o motivo da tomada de decisão. Ah, doutor, tem que dar satisfação para a minha equipe? Sim, é uma equipe. Ela te enxerga como líder. Ela precisa entender o que aconteceu. E você vai dizer, olha, essa pessoa tem um comportamento inadequado, não estava conseguindo render, não estava conseguindo apresentar resultados. Eu dei 2 oportunidades para ela. E mesmo assim, ela não conseguiu. Ela escolheu não crescer, não se empenhar, não se desenvolver. Então eu não tive outra alternativa senão substituir essa pessoa porque ela estava puxando a equipe para baixo. E eu preciso de pessoas que colocam esse time para cima. Então eu estou trazendo uma pessoa nova que eu tenho certeza que vai ter um comprometimento maior. E se ela não tiver também, e vocês já sabem como é que funciona aqui no nosso time. A gente precisa de pessoas engajadas e comprometidas com o crescimento do resultado e com o seu próprio crescimento. Deixa claro para todo mundo. E aí a equipe vai ver que realmente você é um líder diferenciado. Realmente você é um líder no comando. Quer aprender mais sobre engajamento de equipe? Quer aprender sobre como tomar decisões melhores e se tornar um líder no comando gratuitamente? Muito bem, acesse a página lidernocomando.com.br e assista uma aula especial que eu gravei para você, te ensinando como engajar melhor a sua equipe, como tomar decisões melhores e um passo a passo para você se tornar um verdadeiro líder no comando. Também está aqui na descrição esse link. Aproveita e assiste essa aula gratuita. Um grande abraço e até o próximo vídeo.